Alô pessoal, é um prazer estar com vocês aqui no Conexão Extrema Filhos. Hoje o assunto é muito importante. Que visão você pode ter do futuro dos seus filhos que atrai a eles a conectar-se com você e com Deus? Se você ainda não se inscreveu no canal, está perdendo tempo. Se inscreve e ativa as notificações, que é muito importante. E ela é Dé, minha linda esposa. Aquilo que nós enxergamos sobre nós mesmos, aquilo que nós vemos sobre os nossos filhos é muito importante. Mas será que nós temos uma visão natural que apenas nós podemos produzir, ou será que existe uma visão que vem da parte de Deus, que ela é sobrenatural e que ela nos ajuda a ver algo que é impossível vermos por nós mesmos? O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, uma convicção firme de fatos que não se veem com esses olhos naturais. Existe uma visão além do que nós podemos ver com os nossos olhos naturais, uma visão a respeito do que Deus quer mostrar para nós, do nosso futuro, do futuro dos nossos filhos. Então, o trabalho do Senhor nas nossas vidas é nos dar uma visão de quem serão nossos filhos em Deus. O trabalho do diabo, eu estou falando isso didaticamente, assim, né, uma ilustração. O trabalho do diabo é encobrir a visão que Deus quer que tenhamos dos nossos filhos. Então, o que ele vai usar para que a gente não consiga enxergar o que Deus quer que enxerguemos? Quais as lentes que você tem colocado diante dos seus olhos? As nossas lentes definem a cor que nós enxergamos, definem muito daquilo que nós vemos. Se a sua lente é incredulidade, se a sua lente é dúvida, se a sua lente é a dor da sua história, você vai ter dificuldade de enxergar a verdade de Deus, a verdade do céu sobre os seus filhos. E o Senhor quer alinhar o nosso coração e a nossa visão, o coração e a visão dele. Existem três coisas que podem nos desviar de ver o que Deus quer que vejamos sobre os nossos filhos. Nossas histórias do passado, coisas ruins que aconteceram conosco, traumas, machucaduras, dores que vivemos na nossa infância, na nossa adolescência, e o diabo está dizendo, vai ser igual com o teu filho, vai ser igual. A gente compra essa visão maligna, né? E isso faz com que a gente não enxergue os sonhos de Deus para eles. Uma segunda coisa é, mas o filho da Chiquinha tava com esses amigos aí, daí virou boleteiro. E aí a gente, meu Deus, meu filho, o filho da Chiquinha, e o filho da Zequinha, e o filho do não sei o quê. A gente começa a olhar tudo que aconteceu de errado com os outros e começa a projetar algo maligno na vida dos nossos filhos. E por fim, existe a mídia que fica o tempo todo mostrando. Tem milhares de crianças saudáveis nas escolas, mas uma criança acontece um problema e aquilo é a manchete no jornal. E a gente fica vendo sempre aquilo que foi mal, aquilo que aconteceu, aquele que caiu, aquele que levou um tombo do elevador, aquele que caiu do prédio. Então, isso vai minando o nosso coração. E a gente olha para o nosso filho, a gente começa a enxergar nossa história, o filho da Chiquinha, as manchetes. E isso escurece a nossa alma e a nossa visão. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela palavra de Deus. E muitas vezes nós escutamos esse versículo e nós não pensamos que aquilo que nós ouvimos de nós mesmos influencia o nosso comportamento. Nossa conversa interna, né? Influencia todas as coisas da nossa vida. Aquilo que nós falamos e que então nós ouvimos, que os nossos filhos ouvem, que a nossa família ouve, isso vai interferir sim no nosso nível de fé, na nossa intenção de realmente acertar as coisas dentro da nossa casa. Então nós precisamos alinhar a nossa linguagem à palavra de Deus. Nós precisamos alinhar aquilo que nós cremos com a palavra de Deus. Primeiro, é muito importante essa visão de futuro maravilhoso para os nossos filhos, para que a gente consiga se manter na rota para levá-los até lá. Segundo, se nós não tivermos uma visão positiva a respeito deles, não conseguiremos trazer para eles essa visão positiva. Se os nossos filhos não enxergarem um futuro próspero, abençoador e abençoado sobre si mesmos, eles vão ter dificuldade de chegar nesse futuro. Então vamos trocar a nossa linguagem, não, olha, se você fizer isso, você vai virar aquilo, se você não fizer isso, você vai ser um mendigo, ou às vezes a gente fala até de profissões menos honrosas, né? Você vai virar um isso, um aquilo, que eu não quero falar em respeito às pessoas que ocupam essas posições, mas a gente vai lançando essas palavras sempre no negativo. Se não fizer, vai isso, se não fizer aquilo, no lugar de dizer, olha, com a graça que você tem para aprender,
você pode ser próspero nisso. Olha, com a capacidade que você tem para isso, você pode escolher, você vai poder escolher entre todas essas profissões. Olha, se você desenvolver aquilo, você vai poder alcançar aquilo e aquilo e aquilo. Então, projetando coisas boas, projetando o futuro, projetando alegria, projetando uma visão de Deus para a vida dele. E nunca, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Senão a gente vai criar pessoas travadas, medrosas e que não conseguem alçar voo. A fé é algo que precisa ser alimentada dia após dia. A nossa fé é algo que está sendo construída junto com o Senhor. Então, se você tem fé para esse tempo, você vai precisar conservá-la, você vai precisar perseverar, você vai precisar alimentar o seu espírito, a sua alma, o seu pensamento, para que essa fé possa crescer e se tornar como uma árvore frondosa, cheia de frutos e onde todo o propósito de Deus se cumpra. Agora é a hora certa para você abandonar os pensamentos negativos sobre o futuro do seu filho e começar a entender que Deus não nos deu filhos para perdição, que Deus não nos deu filhos para calamidade. Essa é a palavra de Deus. Que Deus nos deu filhos para serem reparadores de brechas, reconstrutores de antigas ruínas. Que Deus nos deu filho para manifestar sua glória na terra. Deus nos deu filhos para atingirem lugares onde nós nem mesmo imaginávamos que poderiam atingir. Deus nos deu filhos com o propósito de se revelar para a sua geração através deles. E nós vamos nos alegrar muito nos lindos anos que a gente vai poder assistir os nossos filhos vencendo na vida. Mas antes de vencer na vida aqui, real, material, física, ele precisa vencer na nossa vida aqui, a nossa mente, o que enxergamos para o futuro, o nosso coração, como nos sentimos com relação a isso. Aqui no Conexão Extrema Filhos, nós sempre teremos uma palavra que vai ajudar você a sair dessa mentalidade triste, de pessimismo, achando que as coisas vão ser ruins, e descobrir como podemos nos conectar com Deus e com seus valores para que a vida dos nossos filhos seja muito mais próspera, feliz, mas muito mais importante que isso, muito mais conectada com o Deus de verdade. É isso aí, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. E a palavra dele, que já foi liberada no seu coração, que já foi liberada do céu sobre os seus filhos, não voltará vazia, mas sim, ela cumprirá todo o propósito de Deus. Deus te abençoe intensamente. E se você não quiser perder nada do que a gente produz, entra no Telegram. O endereço está aqui embaixo na bio ou mesmo na descrição do vídeo. Valeu? Nós te esperamos sempre aqui.